Então estamos agora com 8 horas 6 minutos. Está no ar o SOS Despertar nesta terceira hora. Vamos manter a conversa com o secretário provincial de Luanda da UNITA, Adriano Sapinhala, que vem cá aos nossos estúdios para este momento de conversa sobre os mais diversos assuntos, mas a grande questão tem que ver com uma atividade que será realizada já no próximo sábado. Adriano Sapinhala é deputado da Assembleia Nacional e, como dissemos, secretário provincial de Luanda da UNITA. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, caríssimo jornalista, bom dia, vosso auditório da Comercial Despertar. Já há muito que não falamos. Já há muito tempo, eu até estava a ver ano passado, né? Desde o ano passado, lá para os meados do ano passado, eu já estava a ver que, bom, se calhar aqui a casa fechou a porta. Mas só que não, então estamos aqui hoje de volta e é sempre bom estar aqui nesta casa e sobretudo para as conversas desse tipo que temos estado a ter. É verdade, é verdade. Vamos então dar início a essa conversa e a minha primeira questão tinha a ver com a sua recondução. Foi recentemente reconduzido ao cargo de secretário provincial de Luanda da UNITA. Como é que recebeu esta recondução ao cargo? Com a responsabilidade que isso impõe, né? Implica muita responsabilidade. Felizmente já estamos, diria, desde o mandato passado, alguns anos nesta função. Então não há aqui muito que se diga em relação a adaptações, não adaptações. É extremamente dar sequência ao trabalho que viemos fazendo ao longo desse período, com a diferença de que estamos agora num ano pré-eleitoral e obviamente isso vai exigir um pouco mais de nós e sobretudo a prepararmos o próprio pleito eleitoral de 2027. Então estamos aqui, diria, entregues para mais um cumprimento de missão e se calhar aqui olhar para Luanda com a complexidade que ela caracteriza, né? E sobretudo no cenário político nacional, mas aprendi na vida que quando alguém atira uma bola para ti é porque sabe que tu és capaz de defendê-la. Exato. Então, neste quesito estamos à vontade em relação à responsabilidade Pois que bem, encerra. E assim, resumidamente, qual é o balanço que faz do mandato anterior? É o que eu digo, né? Os anos anteriores foram, direi, de estruturação, reorganização, motivação do pessoal e tudo mais. Entretanto, agora vamos ter que mudar de velocidade, vamos um pouco mais acelerar a dinâmica. Quais são as prioridades já agora neste ano pré-eleitoral? Eleições de 2027. A esta altura, todo dirigente político que se preze, que sobretudo como somos a nosso nível, com a ambição de governar, o nosso foco são as eleições do próximo ano. Então, estamos agora voltados a esta dinâmica e, sobretudo, conscientes de que é daquelas oportunidades da qual se pode esperar tudo, mas nós também devemos dar tudo, absolutamente tudo, porque é daquelas oportunidades que traz a liça, a mensagem da alternância e, sobretudo, para nós, UNITA, essa responsabilidade redobra-se pelo facto de que, sim, chegou a hora da alternância e nós não podemos estarmos mais, direi, aqui a olhar para o elemento alternância como um bicho de 7 cabeças. Os angolanos estão maturados, estão bem amadurecidos em relação a esta matéria e, por conta disso, claramente que o instrumento de luta que escolheram para este desiderato é a UNITA. E nós, dirigentes da UNITA, temos que nos assumir como tal nesta perspectiva. Pois bem, e como se sabe, Luanda é a principal praça política do país. No plano mais particular, que mudanças concretas os militantes, simpatizantes podem esperar desta nova fase? Olha, é o que eu digo, quando estamos num ano pré-eleitoral, os desafios dos partidos políticos, mas sobretudo dos partidos com vocação de poder, que no caso concreto é o nosso, a UNITA, claramente que a responsabilidade aumenta. Nós vamos estar permanentemente junto do eleitorado no sentido de levarmos a mensagem da alternância. Eu ouvi com algum particular interesse o presidente do MPLA vir agora apelar os seus militantes para irem para a campanha de mobilização porta a porta e tudo mais, e disse muito bem o general Gato, se quem está a governar há 50 anos depois não pode estar aí bater a porta dos cidadãos, deve mostrar obras,
deve mostrar resultados. E obviamente os resultados não lhes são favoráveis e por conta disso agora querem se fazer como se estivessem aqui num desespero, né? E como porque é que recebeu atitude... esta mensagem agora do líder Olha, do de MPLA? forma um pouco engraçada, porque eu estou aqui a olhar como é que os mobilizadores do MPLA vão para as comunidades hoje em dia, para ir dizer o quê aos cidadãos? Para ir dizer o quê? Qual é a mensagem que vão levar? Os angolanos estão completamente saturados com as políticas do MPLA. Agora você chega aí, começa a bater a porta e nós estamos a acompanhar a reação de muitos cidadãos nas redes sociais a lamentarem, a dizer mesmo, não, eu não quero receber gente do MPLA na minha casa. E com alguma razão, né? Porque por acaso é extremamente um contrassenso claro. É extremamente um contrassenso claro. Então, é um sinal mas de que... está a dizer que o MPLA já não tem espaço, já não goza de simpatia em Luanda? Não goza, isso é óbvio, até eles próprios sabem, né? E aliás, se calhar, a mensagem do próprio presidente do MPLA foi exatamente no sentido daquilo que ele sente aqui de Luanda. Então, a rejeição está em alta, o MPLA voltou para a intolerância política, voltou para a manipulação das instituições a favor do partido, voltou para a manipulação das crianças. Nós vimos agora, antes de ontem ainda, aqui Viana estava a realizar algumas atividades de campo e o MPLA mandou aí crianças com umas bandeirinhas para tentar contrapor mas a ação. secretário Adriano, isso não será uma falsa percepção? Não é, há vídeos, há imagens que... O partido com maior número de militantes. Não, também não é verdade. As pessoas desistiram do MPLA, até os que tinham cartões agora já nem sequer passam pelos capos deles. É por isso que há esse desespero. Vamos lá ser realistas, né? E como sabem muito bem, eu sou muito de tratar as coisas com muito realismo. Então, o que se passa aqui, há um desespero completo. Por causa da rejeição dos cidadãos, o abandono a que os próprios militantes do MPLA ficaram voltados durante esse período todo. Claramente que tudo isso mexe na estrutura, direi, intelectual ou se calhar até racional de cada cidadão. Mas o Bento Cangamba prometeu para abril o retorno das maratonas. É ali onde há o desespero. Como é que ao invés de trazer aqui políticas que venham, direi, dar alguma luz no fundo do túnel aos cidadãos, a teoria agora é embebedar os cidadãos? Tudo isso revela a incapacidade, a insensibilidade e a imaturidade do MPLA como partido. Como é que a solução são maratonas, são cervejas baratas e tudo diante da fome, pobreza, miséria, estado de saúde caótico, educação precária, falta de distribuição de água? Vocês têm estado a reportar com alguma regularidade a situação dos bairros aqui em Luanda em relação à rede de distribuição de água potável, quer dizer, está catastrófica e tudo mais. E vem lá alguém que até acha que tem responsabilidades e assume-se, ok, nós vamos voltar a meter as maratonas e a dar cerveja barata aos cidadãos. Quanta falta de respeito para com o povo, né? O povo não precisa de bebedeiras, precisa de dignidade, precisa de viver com dignidade. Isto é que os angolanos esperam e, sobretudo, lutam para o seu dia a dia, exatamente para terem uma vida mais digna e não de bebedeiras. Pois bem, vamos então voltar a falar do novo ciclo de liderança da UNITA aqui em Luanda, enquanto responsável da UNITA na capital do país, a maior praça eleitoral. Como é que pretende reforçar a presença do partido aqui em Luanda? Nós já estamos nesta dinâmica, diria. Nós estamos a nível do território de Luanda, numa dinâmica de contacto permanente com as comunidades, as estruturas municipais, as estruturas onde há comunas comunais, as estruturas dos setores, as estruturas dos comitês de zonas, dos comitês locais, estão permanentemente a se desdobrar no território de Luanda. Então, nós, neste quesito, estamos particularmente um tanto quanto mais avançado em relação à concorrência, porque por acaso entendemos isso desde muito cedo que precisamos de ter esse tipo de atuação.
Vamos agora evoluir para um momento particular que depois vamos falar mais para frente, mas que é o ato da celebração dos 60 anos de existência do partido. Como sabe, nós completamos este ano 60 anos de existência. E um partido com 60 anos de existência não é um partido qualquer, é um partido maduro. E, sobretudo, né, dar aqui uma nota muito positiva à direção do partido, na pessoa do presidente do partido, que tiveram a sabedoria de celebrar esses 60 anos no Mochico, que é a província berço da UNITA, mas, sobretudo, com maior incidência, ao próprio local onde se fundou o partido, que é Muangai. Então, a ida a Muangai em si, nessas celebrações dos 60 anos, porque reparem, nós vamos fazer o ato provincial, o ato central aconteceu já na província do Mochico, e coincidentemente, e ali onde eu digo a lucidez, coincidentemente, 60 anos depois regressou-se na árvore de onde se fez o ato de fundação do nosso partido. Então, nós hoje, aqui em Luanda, estamos a trabalhar para também celebrarmos o ato provincial. Mas, como disse, e indo um pouco mais no espírito da tua questão, claramente é que esta celebração não acontece do dia para a noite. É um processo preparatório que temos estado a fazer até aqui e claramente vai culminar com este ato do dia 28. Pois bem, mas permita-me que volte à questão para questionar que ações concretas é que a UNITA tem realizado a nível da província de Luanda. É o que eu digo. Que a UNITA está em contacto permanente com o cidadão. Efetivamente. Que mensagens é que transmite? Como é que tem sido este processo de mobilização? É um pouco mais facilitado, porque nós partimos do pressuposto de que, como dissemos, estamos no ano pré-eleitoral. Todo o foco é exatamente para a sensibilização e consciencialização dos cidadãos para o voto no próximo ano. Este é o primeiro passo. O segundo passo, uma mensagem de esperança, no caso também, né? Porque, reparem, nós não vamos apenas lá para dizer haverá eleições, haverá eleições. Temos que dizer também aquilo que nós pretendemos fazer com o país. E nesta perspectiva, temos estado a multiplicar essas ações de levar a mensagem da visão da UNITA para Angola. E nesta perspectiva da visão da UNITA para Angola, e aqui permita um parênteses, muita gente, né, confunde sempre os papéis e cobra à UNITA aquilo que se devia cobrar a quem está a governar. Então, é momento de também os angolanos tomarem consciência de que precisa se dar oportunidade à UNITA para poder provar aquilo que tem estado a dizer que pode fazer. Porque até o momento, a avaliação que se faz é apenas essa. Por quê? Porque só um partido que tem estado a governar desde a independência. Não há termos comparativos em relação a outras realidades, a outras capacidades, por causa da ausência da oportunidade de uma outra força também governar. No caso, estamos a falar da UNITA. Então, essa mensagem de esperança também vem claramente, diria, mexer com o consciente dos cidadãos. Mas sente que os cidadãos ainda acreditam nos partidos políticos? Claramente. Aliás, né, os cidadãos também entendem que os partidos políticos até o momento são, diria, a plataforma que a Constituição prevê para fazer alternância política. Então, tem que se acreditar nos partidos. Mas, sobretudo, a UNITA, como já disse há bem pouco tempo, não só a idade que tem, mas, sobretudo, a maturidade que tem, que se posiciona na vanguarda em relação a esses anseios dos cidadãos e a sua realização. Então, estamos completamente à vontade em relação à nossa, eu sempre chamo isso, ao nosso casamento com o povo, porque sim, há essa permanente empatia, simpatia, mas sobretudo também esperança dos cidadãos em relação à UNITA. Então, nesse aspecto estamos à vontade. Mas, como disse há bem pouco tempo, tudo que se cobra à UNITA, repare, e é engraçado e é interessante essa perspectiva também. As pessoas cobram que a UNITA construa hospitais, construa escolas, construa também clínicas, resolva problemas de energia elétrica nos bairros, distribuição de água, vias de acesso, etc, etc. Tudo isto é cobrado sempre que nós vamos pelos bairros. Não, aqui mesmo a estrada que vem para aqui está mal e não sei. Você vai sentindo que os cidadãos olham e sabem que de nós podem esperar que se pode realizar alguma coisa. E que soluções coisa. É que a UNITA tem dado a estas preocupações? Alternância política é o primeiro caminho, como digo, porque senão vamos inverter os papéis.
Não se pode cobrar a UNITA construir uma estrada, por exemplo, por enquanto, porque não está a governar. E é importante isso deixarmos isso bem claro. A UNITA não está na gestão dos fundos do país. E a UNITA precisa dessa oportunidade para depois, por via das suas propostas orçamentais, definir as prioridades e ir dando resposta às questões. Então, todos os problemas que no fundo depois são colocados à UNITA precisam de uma oportunidade da UNITA no governo para realizar Angola, para realizar os angolanos, na perspectiva da visão que a UNITA tem para o país. E este aqui é o desafio principal. E sente que a UNITA está próxima de alcançar o poder? Sem dúvidas. Quais são os indicadores? Mas é muita, diria, e o Festus sabe disso, tenho tido a felicidade de andar pelo país, algumas vezes também em ações políticas, noutras vezes em ações de cidadania, e é importante referir isso. E o que nós recebemos dos angolanos não é pouca, diria, não é pouca satisfação, é um movimento de satisfação ligado também ao movimento de cobrança, atenção, né? É importante deixar isso claro, de cobrança dos cidadãos, porque para vocês também quando chegarem ali não façam como eles, vocês façam diferente, estamos a contar convosco, você passa pelos bairros, pelas aldeias, as pessoas, e isso é muito interessante. Este é manifestamente o receio que a população vai apresentando, e qual é a garantia de que a UNITA não fará o mesmo que o MPLA? Porque as nossas visões são diferentes. Nós não temos visão pró-corrupção, pró-roubo dos fundos, nós não temos essa visão. A nossa visão é realizar Angola e os angolanos na perspectiva do bem-estar. E como servidores, cabe-nos a responsabilidade de exatamente dar esta oportunidade e, sobretudo, mostrar aos angolanos que somos capazes. E eu sempre digo, esta perspectiva da alternância não é uma quimera, não, atenção. A perspectiva da alternância que proporciona competição na governação. E é importante deixar isso muito claro. Para o caso da UNITA, onde é que ela se fundamenta? Significa dizer, a UNITA entra no poder, tem 5 anos para mostrar que pode fazer bem, para ser reeleita a seguir nas eleições a seguir. Caso contrário, o povo vai querer outra opção. Então, a UNITA que entra já com esta pressão, sobre si também aumenta a responsabilidade de cumprir escrupulosamente com aquilo que foi prometendo. Eu fiz há 2 dias um post no meu Facebook, onde tentei arrolar algumas mentiras, promessas não realizadas do governo do MPLA. E as reações dos comentários para arrolar outras promessas não cumpridas. Festos, sem exagero, eu tive o cuidado de começar a contar cada promessa que eu não tinha incluído no post que eu fiz. Estamos acima de 200 promessas não cumpridas. Não é normal isso? Mais de 200 promessas. E repare que são promessas estruturantes, que uma vez cumpridas poderiam trazer um alívio naquilo que é, diria, a percepção, mas sobretudo a convivência na sociedade. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta que pode parecer um pouco inversa à sua posição. Vamos lá. Qual é a principal dificuldade que o MPLA tem em governar? Falta de vontade política. Por quê? Angola tem dinheiro. Angola é um país potencialmente rico, mas do outro lado a hipoteca, permita uma expressão que o presidente João Lourenço tem estado a fazer com o endividamento do país, confere fundos para qualquer realização. E se notas, quando o presidente João Lourenço quer, o investimento aparece. E quando não quer, ficam nas desculpas. E neste momento você veja que o presidente tem sido um péssimo gestor nesta perspectiva, porque está mais nas adjudicações diretas das verbas do que no cumprimento do Orçamento Geral do Estado. Quando, por exemplo, quando se está em sede da elaboração do Orçamento Geral do Estado, eles até fingem uma auscultação. Neste preciso momento está a decorrer em todo o país, no âmbito dos conselhos de auscultação social. Uma espécie de sondagem para um orçamento participativo de 2020 e 2027. Mas você depois repara que aquilo que vem do resultado dessas auscultações nunca é posto na prática. E o presidente acha que tem essa carta branca e vai colocando os dinheiros
onde e como lhe apetece. Mas a nível e quando lhe apetece. A nível do Parlamento, a UNITA tem chamado a atenção ao governo sobre Permanentemente. essa atuação. Permanentemente, só que eles são teimosos. E o presidente João Lourenço foge a ir ao Parlamento. O presidente João Lourenço não vai ao Parlamento, manda os seus auxiliares. Mas repare, por exemplo, vou trazer uma perspectiva aqui, é importante que as pessoas estudem sobre o aspecto. Se o titular do Poder Executivo é o presidente João Lourenço, a apresentação do Orçamento Geral do Estado na Assembleia não devia ser feita pelos seus auxiliares, devia ser feito por ele, porque ele que é o titular do Poder Executivo, ele é o gestor principal do Orçamento Geral do Estado. Então, os seus auxiliares, que por acaso o termo já é claro, são apenas auxiliares dele, é que depois ele manda lá para irem falar com os deputados. E há um outro elemento que aqui precisamos apontar em relação àquilo que tem sido o debate no Parlamento. Os deputados, ou seja, o Executivo chega, apresenta as suas propostas, os deputados debatem, depois disso os executivos, os auxiliares voltam para poderem responder, só que os deputados já não têm a oportunidade de questionar os auxiliares do titular do Poder Executivo depois de trazerem respostas das preocupações levantadas. E muitas vezes isso mata, diria, a mágica ou se calhar a essência do debate em si, para tanto o debate político quanto social, econômico e não só. Porque por acaso depois não tem aquela troca de ideias para que se possa depurar ao máximo as preocupações e sobretudo as respostas que poderiam vir dos auxiliares do titular do Poder Executivo. Então, em termos metodológicos, precisamos evoluir. Precisa ser mudado. Exatamente, precisamos evoluir, até porque o próprio regimento prevê isso, a Constituição prevê. É preciso que haja debate. Fico com a percepção que está a dizer que as contribuições da oposição não são tidas em consideração. Não, estou a dizer, em sede do debate na generalidade, fica-se depois, mesmo na especialidade, né? Porque os deputados colocam as preocupações. Vamos lá imaginar, um ministro de um determinado pelouro vem, responde. Só que o debate morre ali. Já não há as contraperguntas para ver se que esclarecemos muitas situações, porque os escândalos em Angola estão exageradamente, vá lá, na mão de cima, no caso, né? E a situação econômica a ir para o fundo do poço. Não sei se ainda já não passamos o que seria o fundo do poço, só que se passa o que seria o fundo do poço, depois já não se sabe para onde é que vamos. E a pergunta que se coloca, o MPLA tem consciência desses dados? Tem consciência, porque nós conversamos com eles e eles têm noção de que dilapidaram o país e infelizmente eles não têm solução para a situação do país, eles sabem disso. Isso é manifestamente admitido por eles? Sim, claramente, porque eles não vão falar abertamente, mas nos bastidores a gente conversa com eles e eles têm noção. Aliás, né, vivem também aqui. E apesar de tudo, independentemente de tudo, as dificuldades depois são partilhadas. Se eu vou comprar o saco de arroz a 25 mil kwanzas, o deputado do MPLA vai comprar a 25 mil kwanzas na mesma também. Como é que a UNITA tira vantagem a esse, permita-me a expressão, descontrole da governação do MPLA? Olá, é o que eu digo, é por isso que disse àquela altura que neste preciso momento, a mensagem que a gente leva para os cidadãos tem a ver com isso tudo. E o MPLA não gosta que se diga isso, dizem que é aproveitamento político. Seria distraído o político que não se aproveitasse das fraquezas do seu concorrente. Seria um político distraído. Temos mesmo que aproveitar essas falhas, porque por acaso depois pesam na balança. É por isso que eu disse, nós hoje vamos à vontade nas comunidades, as comunidades nos ouvem, mas o MPLA tem dificuldade de acesso aos bairros, de acesso às comunidades, de falar até inclusive para os seus próprios militantes. Você repara, os encontros pelo país dos tais chamados CAPES do MPLA, fora das questões de manipulação dos atos de massa, eles estão numa decadência enorme, até nos próprios atos. E eu acompanhei agora as atividades municipais a nível de Luanda, de retransmissão da agenda política do MPLA, aquilo deu pena. Aí sim foi um barômetro real do que é que o MPLA, de como é que o MPLA está em cada município. E obviamente eu, que não sou o político distraído, fui acompanhando essas dinâmicas todas. Claramente que o MPLA está mal. O MPLA não consegue nem encher pavilhões com os seus próprios quadros.
Hã? Pois, e neste desafio, Pavilhões assim pequenos, salões que estão ali nos bairros, nos municípios e tu não conseguem encher. de mobilização porta a porta, que zonas concretas acha que o MPLA terá maior dificuldade aqui em Luanda? Em todas. Hoje o MPLA tem dificuldades nas zonas urbanas, periurbanas e até as zonas periféricas. Tem dificuldades, porque até mesmo para a, diria, classe média, o MPLA já não tem mensagem. Porque o homem da classe média perde o poder de compra, não consegue ter a mesma capacidade de desdobramento com seu salário ou com os seus negócios, quanto tinha há 10, 12 anos atrás. Então, o país economicamente regrediu a tanto que eles já não conseguem sequer encontrar resposta em relação a esses aspectos todos. Mas há uma crítica que também muito se faz à UNITA, sobretudo às pessoas, com todo respeito, mais vulneráveis, fazem, é o facto de a UNITA levar simplesmente o discurso quando a população está em desespero. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer. Em termos de responsabilização, é verdade que a UNITA tem feito um pouco mais, porque não é apenas discurso por discurso. A UNITA, na medida do possível, até tem feito doações, bens alimentares, etc, etc. Tudo isso a UNITA faz. Mas é o que eu digo, em termos de pirâmide, está-se a inverter. Neste preciso momento, se você diz assim, a UNITA deve baixar a cesta básica, a UNITA não tem como baixar a cesta básica, porque não está a governar. Mas, por exemplo, vem o presidente João Lourenço e diz, vai colocar 100 e poucos milhões de dólares para baixar a cesta básica. A cesta básica não se baixa por decreto do presidente da República. É importante saber-se disso. É preciso políticas estruturantes econômicas que deixem o mercado regular-se por si mesmo e nisto conseguir baixar os preços. Não é o decreto da cidade alta que baixa o preço. Como é que a UNITA qualifica esta iniciativa? Aventura, mentira, falta de responsabilidade. E eles sabem disso. Porque se dependesse do decreto do presidente João Lourenço para baixar a cesta básica, não estaríamos que os preços estão disparados como estamos agora. Não? É preciso que se assuma a responsabilidade de governação nos parâmetros universalmente consagrados. E eles que se arrogam, estudaram, fizeram e não sei quanto, pelo menos deviam pôr à prova o seu estudo. Porque infelizmente os que se arrogam que depois estudaram muito e tudo mais, o estudo deles está a servir para o nada, para o mal do povo. Então, quando o estudo, o teu conhecimento serve para o mal do povo, você está errado. E este é o problema. Pois bem, vamos então voltar ao tema central da nossa Exato. conversa, que é a atividade que se vai realizar no próximo sábado. Qual é o propósito principal desta atividade que a UNITA vai realizar sábado em Luanda? Olha, como dissemos, vamos realizar o ato provincial de celebração dos 60 anos de existência do partido. Este é o primeiro ponto. Entretanto, de forma particular aqui em Luanda, vamos também ter um momento, e aqui diria um momento muito satisfatório para mim enquanto secretário provincial do partido, para todos os militantes do partido em Luanda, que vamos mudar para o secretariado provincial do partido a sede definitiva no São Paulo. Ou seja, vamos sair de um sistema de arrendamento para irmos para a nossa casa definitivamente. Então, há aqui um momento particular para Luanda neste quesito que tem que ver com esta mudança e que nos satisfaz em termos estratégicos, porque também nós entendemos que sim, patrimonialmente é importante que o partido vá se instalando definitivamente nas suas sedes. E nós aqui começamos com esta política desde 2024, de 23 até, de conseguirmos mais algumas sedes e irmos instalando assim paulatinamente ou gradualmente o partido nas sedes próprias. Agora chegou o momento, e aqui com exatamente uma indicação muito positiva do presidente do partido em relação a esse aspecto, vamos mudar para a sede provincial definitiva, que é até muito conhecida por muitos, que é ali no São Paulo, na Avenida Bula Matadi, e nesta altura estamos a dinamizar-nos para este momento e por conta disso vamos ter uma marcha que vai partir efetivamente da sede atual na Vila Alice,
onde estávamos, e como digo, em sistema de renda, para irmos para o São Paulo, onde vamos entrar para definitivamente. Estamos a falar de uma nos casa instalar. nova. Quanto é que custou já? Não diria casa nova, é uma casa já do partido, mas sempre foi uma sede do partido a nível da província de Luanda. Mas por razões várias, É patrimônio recuperado? é patrimônio, não direi recuperado, é patrimônio do partido. E nesta altura vamos nos mudar para lá, e aí sim, definitivamente, Luanda, o partido em Luanda se instala no seu espaço. E obviamente, e por que eu estou a realçar muito esse fenômeno? É por causa da procura que se tem tido em relação à nossa localização. Então nós vamos fazer um movimento que vai partir da Vila Alice, onde estamos atualmente, para irmos até o São Paulo em marcha. E exatamente essa grande marcha, que eu estou a chamar num gigantesco arrastão que vamos realizar, também vem revelar a força da UNITA. Voltando para essa infraestrutura, estamos a falar de um imóvel que corresponde à dimensão da UNITA? Sim. Olha, é uma instalação em que a UNITA tem estado desde 92. Dr. Savimbi foi quem inaugurou aquela casa, em 91, por ali. Depois ainda o vice Antônio Sebastião Dembo, de feliz memória, também fez a reinauguração ali por 97, acho que foi em 1997, que se fez a reabertura e tudo mais. E agora vamos ter outra vez esse momento da reabertura e o nosso regresso para a sede provincial do partido aqui em Luanda. Então vai ser um momento também de muita satisfação por parte dos militantes, porque claramente, e o Festus pode imaginar isso, é uma casa com grande peso político. Sem dúvidas. Sente isto? Sente? Sim, eu estive lá ontem. E estive lá com alguém que me estava a dizer: o Dr. Savimbi estava aqui. Tem consciência já agora da responsabilidade que pesa sobre si? Claramente, é por isso que estamos a dar ênfase a este momento, porque e juntamos a festa dos 60 anos, porque entendemos que não é um momento qualquer, é um momento com simbolismo muito bem dito por ti, que representa mesmo, e nessa altura nós queremos fazer valer este momento para que também fique na memória dos luandenses. Então estamos aqui completamente envolvidos no trabalho de sensibilização, mobilização dos cidadãos para essa grande festa da UNITA, e obviamente queremos aqui também estender o convite por via dos vossos microfones a todos os cidadãos, a todos os luandenses, e ainda bem que estamos na rádio mais ouvida de Luanda, a rádio líder da audiência na capital. Então, para dizer aos luandenses: venham, estaremos ali para a grande festa. A partir das 10 horas da manhã começa a concentração na Vila Alice. E como mandam as regras e a lei, a partir das 13 horas arranca a marcha em direção a São Paulo. Vamos fazer uns 20, 30 minutos de marcha, mas acho que não há ninguém que não aguente 20, 30 minutos. Vai ser um momento muito bonito, de muita festa, muita euforia, no sentido positivo, né? Celebrar 60 anos da fundação da UNITA e, sobretudo, com a história que a UNITA tem, mais particularmente a história da UNITA aqui em Luanda. Então vai ser um momento particularmente notável, assinalável e, sobretudo, também espetável por aquilo que representa. Que mensagem que o partido pretende transmitir com esta iniciativa? De confiança também, né? Quando estamos a falar, vamos para nossas instalações definitivas, estamos a dizer: nós viemos para ficar. Então, isso também representa confiança, representa esperança, representa vitalidade, representa objetividade. Então, estamos aqui muito bem encaminhados em relação a essa perspectiva. E aqui não posso falar disto sem dar essa nota positiva ao presidente do partido, à direção do partido no seu todo, por terem interpretado este elemento como um dos elementos essenciais e, sobretudo, necessários para o contexto também. Então, vamos lá fazer essa grande festa. São 60 anos da UNITA, com recuos, avanços, muitas vezes muita reflexão, mas sobretudo sem perder o foco. Sem perder o foco. Estamos numa democracia, direi,
constitucionalmente consagrada, em termos da sua praticidade, há muito que se discuta, mas ainda assim, no âmbito daquilo que se tem estado a fazer, a UNITA se posiciona completamente como a guardiã deste processo democrático aqui em Angola. Não só a paternidade, mas também guardiã do processo. Então, temos outras forças na competição, etc, etc. Entretanto, a UNITA está ali, marcou posição e agora está determinada a proporcionar alternância aos angolanos em 2027. Pois bem, como é que estão os acertos administrativos? Tramitação administrativa cumprida daquilo que nos diz respeito, né? Aquilo que nos diz respeito, cumprimos com a tramitação administrativa, comunicamos ao governador provincial de Luanda, comunicamos ao comandante provincial de Luanda e, obviamente, também de forma que é pacífica a questão, nós não podemos estar aqui a nos preocupar mais com o que se disse ou deixou de dizer. Nós fizemos as cartas, informamos como mandam as regras e, obviamente, né, no cumprimento da Constituição e da lei também esperamos que da parte deles haja a mesma, diria, o mesmo papel que a própria lei lhes confere nestes momentos. Então estamos completamente... a lei nos obrigaria a fazer 72 horas antes, talvez fosse hoje, mas nós remetemos antes a documentação por causa mesmo da questão da prevenção, precaução e, sobretudo, também em termos organizacionais, quando se fazem as coisas com antecedência, deixa-nos um pouco mais tranquilos em relação àquilo que é o nosso papel, a nossa atuação e garantir aqui aos luandenses que sim, a tramitação administrativa foi cumprida e nisto não temos problema nenhum. Pois bem, antes de passar a mensagem àqueles que nos ouvem, uma palavra à Polícia Nacional. Sei que da última vez que a UNITA realizou uma atividade em Luanda, fez elogios à atitude da Polícia Nacional. Sim, eu acho que isso, eu faço questão de quando a polícia se comporta bem, dar nota positiva, para também ter a possibilidade de que quando se comporta mal, também consiga criticar. Infelizmente, nós sabemos que na nossa realidade tem vezes que a polícia esquece-se do seu papel republicano e transveste-se como um elemento de cumprimento de ordens superiores apenas. E, obviamente, aqui no exercício político, é importante que sim se passe essa mensagem. Tem sido em determinados casos instrumentalizada para, infelizmente, sim, para boicotar atividades. Infelizmente, sim. E é por isso que eu digo que a polícia não pode esquecer do seu papel republicano. E, neste quesito, ter o tratamento igual para todas as forças políticas. Vamos lá aqui desenhar um cenário. Nós fizemos as notas para o governador provincial, para o comandante provincial. E nas nossas notas, inclusive, já metemos o roteiro que nós queremos usar para a nossa marcha. O que acontece às vezes? Há momentos em que o MPLA se sinta lesado, permitam a expressão, em nós usarmos uma determinada rota. E vão orientar a polícia para que se impeça que utilizemos aquela rota. E isto não acontece só com a UNITA. E ainda, se calhar, nos atos políticos é um pouco mais pacífico. Nas manifestações, sobretudo, é onde se nota muito isso. Inclusive, nós já tivemos um cenário em 2024, em que nós fizemos a tramitação administrativa normal, determinamos o roteiro, havia um impasse entre nós e a polícia, que era a ponte sobre ali o viaduto da unidade operativa. No acordo, no encontro com a Polícia Nacional, decidiu-se que nós vamos usar a parte de cima. No dia da atividade encontramos aquilo barrado com a pire, cães, cavalos, tudo e mais alguma coisa. Carros de jato d'água e tudo ali, para impedir que nós passemos em cima. Mas nós tínhamos acordado no encontro prévio com a polícia que a rota seria aquela. Então, um gesto daquela, claramente que para mim é manipulação política. Por quê? Porque em 2023 nós fizemos 2 atividades em que passamos ali em cima da ponte. E as imagens daquelas atividades têm estado a deixar o nosso adversário a coçar a cabeça. Porque nem eles mesmo conseguiram fazer um dia. Não conseguiram. Nós temos as imagens dos grandes da UNITA em Luanda? Claramente, isso é óbvio, né? Nem sequer se coloca, nem assunto para debate, eles sabem disso.
E eles fazem sondagens de tempo em tempo e sabem qual é a posição precária que ocupam na competição política em Luanda. Mas isto não será uma ilusão da UNITA? Não, não é ilusão, tanto que foi confirmado, por exemplo, que nas eleições de 2022 a UNITA ganhou Luanda. Qual é a dúvida? Nós não estamos a falar no imaginário. E aqui estamos a falar um tanto quanto movidos com o espírito da ciência política. Ou, se preferires, da política como ciência. Então, nós não estamos aqui a falar como aventureiros. E de 2022 para cá, a situação do MPLA piorou em Luanda. A situação do MPLA piorou. Então, eles têm noção disso. Às vezes fazem assim algumas ações pirotécnicas para tentar passar alguma impressão com reforços de pessoas que vêm de outras províncias, como fizeram da última vez no Quilamba. E nós temos imagens da movimentação do país inteiro para cá, para tentarem ter aquele pessoal que tiveram. E nós não precisamos de fazer quichiquilas para fazermos atividade em Luanda. Então, quer dizer, estamos aqui diante de situações muito óbvias, muito claras. Pois bem, estamos E agora. não é ilusão nenhuma, permita, Festos, não é ilusão nenhuma. É uma avaliação que se possa fazer para cada cidadão. Se o Festo quiser sair para ir colher opinião nos cidadãos, em cada 10 cidadãos, 8 te vão direcionar o voto para a UNITA, garantido. Aqui em Luanda, em cada 10, 8 te dão garantias para a UNITA. É líquido que a UNITA já ganhou. Quer dizer, já ganhou mesmo se tivermos em conta apenas as eleições de 2022. Para o desafio de 2027, claramente que o nosso trabalho é fazer melhor para até mantermos o resultado, mas sobretudo buscarmos a melhoria do mesmo. Muito E bem. aqui é competição. E repare, a política é uma atividade competitiva permanente. O político que acha que vai estar ali para tentar esfregar as mãos e achar que haverá milagre, aquele está distraído. É preciso trabalho aturado que possa garantir e, sobretudo, como se diz na gíria, termos a capacidade de vir aqui falar. E, como disse, quem fala assim não é gago. Estamos aqui a falar de assuntos muito sérios sobre Luanda. Pois bem, vamos então encerrar a nossa conversa, mas Já? sem antes, pois? Não. São 47 minutos. Sim, passados. faltam 13 para terminarmos o tempo, por amor de Deus. E até estamos aqui com o diretor da rádio, não me vai dar um golpe pressionar, destes. a pressionar. Não, o diretor é boa pessoa. Não me meta contra o diretor, por amor de Deus. Estamos aqui agora, estão a faltar. E os ouvintes estão atentos, é só olhares para o que está a se passar aí na live e tudo. Pá. Infelizmente, o tempo e rádio não é elástico. É por ali, é isso que depois temos que falar bem com o diretor, Sua Excelência, o seu diretor, porque por acaso a conversa impõe-se e desde já agradecemos o espaço que nos deram, né? Mas sem gratidão nenhuma, a gente até agradece, mas por amor de Deus, deixem que a gente termine isso. Recebemos mais um Espaço, adicional. por amor de Deus. Até às 9 horas. Eu sabia, então vamos sabia. voltar a falar da atividade. Exato. Há de um tempo esta parte, e porque fazemos parte da própria sociedade e andamos, e muitas vezes a reclamação dos populares, dos simpatizantes da UNITA, pessoas que pretendam participar em atividades, é a reclamação na transportação para os atos, para os locais onde são realizados os atos partidários. Para esta atividade de sábado, esta questão de transporte está cautelada ou nem por isso? Não, está cautelado. Felizmente nós nunca tivemos esse problema, porque a gente quando organiza vai ao pormenor em demasia e acautela os fenômenos todos que têm envolvência com a atividade. Então, está assim acautelado para a questão do transporte do pessoal para o local do ato. A concentração vão ser as sedes municipais. Cada um no seu município vai para a sede da UNITA e dali terá exatamente a possibilidade de apanhar um carro para poder ir até o sítio da atividade e depois um movimento regressivo. Felizmente nós não temos tido dificuldade em relação a essa questão. E nesse aspecto desta atividade, como dissemos, nós estamos a trabalhar com as estruturas municipais do partido. E a nível das estruturas municipais também há orientações claras e uma estratégia própria para cada município em relação à recolha do pessoal e depois também a devolução do mesmo. Então estamos diante
um movimento, né, que vai exatamente também depender um tanto quanto pela nossa capacidade de transportar o pessoal, porque, bom, o pessoal existe, está ali, mas temos que ter essa capacidade. E, felizmente, temos garantias de logística para este quesito. Com que apoios conta a UNITA para este evento? Da UNITA. A UNITA diz sempre contar essencialmente com as nossas próprias forças. E a UNITA conta com a UNITA, com os seus membros, que são, por exemplo, diria, a base principal desta força, destes apoios que colocas. A capacidade de entrega dos militantes da UNITA é impressionante. Eu estou aqui a dizer que vamos garantir transportes, mas sabe qual é a minha experiência? Sempre que realizamos esse tipo de atos, eu chego ligeiramente antes no local da atividade, mas quando eu chego encontro logo pessoas ali. Então as pessoas, nem todos até ficam à espera do transporte que nós organizamos e todas as pessoas por si mesmas vão e tudo, e aquilo é muito bonito, e é motivador mesmo. É interessante ver aquela movimentação das pessoas que antes mesmo de se calhar haver ali disponibilidade do partido, elas por elas mesmas dizem, ok, nós estamos aqui, somos membros, vamos lá por esforços próprios, e as pessoas vão, participam e tudo, e torna-se um momento de festa, é muito bom. E isto aqui, faço essa nota em termos de gratidão por aquilo que temos estado a receber de receptividade, passa a redundância dos cidadãos, dos luandenses, nestes momentos das grandes celebrações nossas. Eles correspondem integralmente e de forma muito voluntária. E é aquilo que você tem estado a dizer depois, né? Para os outros, a nossa concorrência a ter atividade, tem que obrigar os funcionários públicos, livre de pontos das instituições, etc, etc. Não, nós as pessoas vão elas mesmas e fazem acontecer. E é extremamente satisfatório da nossa parte como líderes do partido aqui na província de Luanda ter notado e temos estado a notar esta entrega dos cidadãos nos nossos atos. É extremamente satisfatório. É daqueles momentos que você olha para trás e diz, ok, aqui a gente tem força. E estás à vontade em relação a qualquer coisa que se possa fazer nesses atos. Porque assim, a política tem vários momentos, mas esses momentos de demonstração de força não são os momentos quaisquer, não são os momentos iguais aos outros. A gente pode sair para ir ao encontro das pessoas nas casas, é um momento. Pode sair para umas palestras, é outro momento. Pode sair para visitar, diria, infraestruturas ou espaços sociais, é outro momento. Mas depois há mesmo este momento de demonstração de força, que vai ser o caso do que nos estamos a referir para sábado 28 de março. Então, é daqueles momentos que nos deixam particularmente satisfeitos e dizer, ok, aqui há resultado do trabalho, há frutos e, sobretudo, vale a pena consentirmos sacrifícios por este povo, porque é muito carinho com que nos recebem, com que nos respondem, com que correspondem aos nossos pedidos. Então, muito nesse bem. Particular, estou muito satisfeito. Esta atividade se limita especificamente aos habitantes de Luanda. Por que é que Lu colocou esta pergunta? Sim. Porque temos aqui nas proximidades o bairro do Zango. Que é Colibengo. Pois, e faz parte de uma outra província, não é? E a gente com intenções claras de pretender participar desta atividade. Olha, como é que fica? O próprio Colibengo, acredito eu também, que terá atividade, ou seja, esses atos vão acontecer também por todo o país. Fomos na data da fundação no Mochico. Desde a semana passada que estão a acontecer atos provinciais. Então, os atos provinciais que vão acontecendo é exatamente para também dar esse momento aos cidadãos nas respectivas províncias para celebrarem o ato. Então, é verdade que essa questão do que o Festo coloca aqui é meio provocatória, mas é interessante. É claramente daqueles momentos de difícil controle. Por exemplo, para a nossa realidade aqui em Luanda, quem está aqui no Zango e quiser ir para a nossa atividade, está à vontade. Está à vontade, porque ele até vai se sentir mais próximo aqui do que a Catete. Por exemplo, né? Quem está no Sequele, a mesma coisa.
quem está até pode, eu estou a ver exatamente nas minhas redes sociais pessoas que nem são daqui da província de Luanda nem do Icolibengo, mas eu gostaria de estar nessa atividade. Então, dependendo daquilo que é a mensagem que a gente vai passando, vamos criando momentos e, sobretudo, alcance na consciência dos cidadãos. E a participação, como já dissemos, é voluntária. Se é voluntária, a gente não vai impedir. Mas, claramente, daqueles momentos que também servem de barômetro. Porque estamos a falar de Luanda, porque eu sou secretário de Luanda, e estamos a falar da atividade de Luanda. Mas esse movimento nota-se a nível do país todo. Estamos a vir do Mochico agora, quer dizer, por todo o espaço territorial em que se passou, as pessoas quando vinham a caravana da UNITA paravam para festejar, para celebrar, para dar viva, para gritar contem conosco. Você nota que há um movimento de cidadania à volta da UNITA para o 2027. E isso é extremamente positivo. A impressão com que se fica aqui em Luanda é que as atividades da UNITA são maioritariamente compostas, ou seja, aderidas por pessoas de um escalão social baixo, com todo respeito, zungueiras, lavadores de carros. Mas eu gostava de lhe perguntar, como é que tem sido a relação da UNITA com as famílias elitistas da capital do país, as elites de Luanda? Como é que tem sido a relação? É assim, hoje a UNITA está um tanto quanto mais, ou melhor, inserida na sociedade. Porque acabamos com o fantasma da guerra. Aquela ideia de que a UNITA é que destruía o país, nós também acabamos, para essa expressão, destruindo. Na mente das pessoas já sabem que quem está a destruir o país com a má governação é o MPLA. Hoje nós temos contato com todos os estratos da sociedade. Só para dar aqui um exemplo, o presidente da UNITA, ainda o ano passado, esteve num dos programas que é dirigido pelo economista Carlos Rosado, em que foi falar para a nata econômica do país. E as pessoas estavam lá com a sala completamente lotada. Os ingressos acabaram antes do tempo. Isso tudo é sinal de que a UNITA já não se limita, como se tentava de dizer e tudo, que a UNITA só está pela camada mais baixa e tudo. Não, a elite angolana entendeu o que é a UNITA e o papel que representa. Enquanto secretário provincial, que desafios é que tem encontrado no contato com estas famílias poderosas? Não, é assim, eu não estou muito à vontade, porque como sabe, sei que sabe disso, e na gíria diz, eu sou um fura-fura. Eu sou um dos cidadãos muito completamente inseridos na sociedade que, se calhar, vai lá, muita gente nem imagina. Se calhar o único sítio onde eu não vou lá bater a porta é a Cidade Alta, para não estar a me complicar com os João Lourenço. Mas, por amor de Deus, nós estamos em todo espaço, e com devido respeito e reconhecimento. E é importante que isso também fique claro. Nós hoje, para andarmos, precisamos também nos munir um pouco mais de cuidados, porque somos parados, inclusive, no trânsito. O meu carro não é fumado, assim, os vidros e tudo. As pessoas vêm para bater o vidro para saudar. Não é coisa de brincadeira. Você está a cruzar com outro que está no outro carro, está a buzinar mesmo para te dar um adeus. E tu, quer dizer, nós estamos tão bem inseridos, mas tão bem inseridos. E um pouco também resultado daquilo que tem sido não só o nosso trabalho, mas o reconhecimento da obra em si. É que já não somos aqueles que tinham caudas, por exemplo. Só para citar esse exemplo, né? Já não somos aqueles que derrubavam os postes para haver falta de energia aqui em Luanda. E a falta de energia continua. Então já não é a UNITA, é a incompetência da governação. E nisto nós estamos bem, há espaços de cultura, nós estamos lá, tem festa de não sei onde nós estamos. Eu particularmente estou mesmo em tudo. Só não lanço um disco para não dizerem que também estou a querer roubar o espaço dos músicos, mas nós estamos inseridos completamente na sociedade angolana. Não, somos muito bem recebidos. Não há dificuldade nenhuma. Muito bem recebidos. Então, de um lado. Do outro lado, eu sou contra a discriminação negativa dos estratos sociais angolanos. Porque ninguém pediu, nem ninguém quer ser pobre. As pessoas são induzidas a esta realidade, para o nosso contexto. Vão poder dizer, não, também noutras latitudes há pobres, está bem. Só que a nossa pobreza é indutiva. O governo faz tudo para que os cidadãos continuem com dificuldade de acesso ao ensino,
E aí vem o analfabetismo, que depois leva para a porta de saída, por conta também da pressão econômica, a criminalidade. E depois desta criminalidade, as pessoas são completamente, e é por isso que eu digo, sou contra a discriminação negativa, são completamente induzidas para uma vida, direi, para não ter que chamar aqui as coisas muito pesadas, mas para uma vida não digna. E depois começa-se a dizer, não, eles só têm apoio dos motoqueiros, não, eles só têm apoio dos taxistas, não, eles só têm apoio das zungueiras, não, nós temos apoio dos angolanos. Não importa o seu status, mas que seja angolano e reconhece que a UNITA é um mecanismo de transição, de mudança, de alternância para Angola, e essa gente apoia. Não temos que dizer, por exemplo, no dia do voto você não vai dizer, não quero voto de taxista, não quero voto de zungueiro, não. Vamos respeitar as pessoas no âmbito daquilo que são, mas sobretudo respeitar partindo do pressuposto de que não são culpados da situação em que estão. São vítimas exatamente de um processo que, direi, destruiu o tecido social angolano. Uma última palavra para a atividade de sábado. Venham todos, eu conto com a presença de todos, vai ser uma grande festa, como dissemos, a concentração começa às 10 horas na Vila Alice, aí nas imediações da Macambira, onde é o nosso secretariado provincial atual, para depois sairmos em marcha para o São Paulo, onde vai ser a nossa reentrada definitiva à sede provincial da UNITA em Luanda, e dali teremos um ato de massas com boas surpresas, grandes surpresas, e toda a gente já sabe que quando estamos nesses momentos a gente cria uma dinâmica que satisfaz a todos os presentes. Então venham, juntem-se à festa dos 60 anos da UNITA em Luanda, estaremos ali para podermos proporcionar os momentos que os cidadãos esperam. Olha, eu não quero terminar sem antes lhe colocar esta pergunta. A título também provocativo. Qual é a maior zona de conforto da UNITA aqui na capital do país? Em toda a província de Luanda. Nós estamos mesmo confortáveis em toda a província. Você hoje vai para a ilha de Luanda, tem UNITA. Vai para ir para os arredores da cidade alta, aqueles bairros todos, aqueles prédios à volta da cidade alta, tem UNITA. Vens aqui para Viana, tem UNITA. Vai para Talatona, tem UNITA. Nós estamos confortáveis em todo o espaço. Vai para o Mussul, eu estive no Mussul há poucos meses e até estão a dizer, epa, como é você, foste no Mussul, o Mussul não seria tudo a nossa zona de conforto. Então nós estamos à vontade em relação ao espaço geográfico que temos por administrar, e nós particularmente fazemos questão de estar em todo o espaço com presença significativa. Então hoje já não tem, é por isso que eu chamo Luanda bastião alheio da UNITA. Então, em relação a este quesito, estamos muito à vontade. Luanda é bastião alheio da UNITA. Em todos os espaços estamos à vontade, estamos bem recebidos, somos acarinhados, somos chamados, e isso do chamamento é muito profundo. Eu recebo muitas mensagens, vem no nosso bairro tal. Nós também queremos te ver no bairro tal. Você vê, agora são as pessoas que vão pedindo para que nós estejamos nas suas zonas. Então, por falar em mensagem, alguém que nos está a acompanhar e sugere que o programa dure 3 horas. Eu avisei. Digo ao diretor que não foi. São os cidadãos, São os cidadãos. Infelizmente já não temos mais tempo. A Joelma, é preciso lhe avisar que é preciso dar mais tempo, não é? A Joelma domingo está aqui a nos fiscalizar o horário. Já passamos do tempo, estamos 3 minutos. Muito bom, é sempre um prazer, Festo, estar aqui. Nós agradecemos. E obviamente que, exato. Eu sinto essa pressão dos cidadãos em relação às nossas presenças e tudo. Eu acho que vamos ter que depois encontrar uma forma de passarmos com alguma regularidade por aqui, porque depois os assuntos vão acontecendo várias vezes e muitos depois ficam para trás. Não precisamos estar só aqui para lançar atividades, mas também para falarmos de Luanda noutra dimensão social, sobretudo. E falar diretamente com o cidadão. Eu acho que quando voltar na sexta-feira vamos fazer aquele nosso estilo de interação com os cidadãos em relação a essa atividade de sábado. E nesta altura já é um autoconvite, atenção à jogada, e espero que não
venha a ser impedido em relação a essa matéria. Mas fica a promessa aos cidadãos. Sexta-feira estaríamos aqui também de manhã para o programa, mas na perspectiva de interação dos cidadãos. Direto. Ouvimos também um pouco mais dos cidadãos como é que estão preparados para esta grande atividade. Muito bem. Obrigado. Adriano Sapinhal é secretário provincial de Luanda da UNITA e deputado da Assembleia Nacional. Mais uma vez os nossos agradecimentos, desejando assim continuação de muito bom dia e êxito na atividade de sábado. Muito obrigado nós, obrigado à direção da rádio, obrigado ao Festo que nos acompanha, Joelma Domingos, a todos os presentes, Rita Santos e um forte abraço a todos os cidadãos de Luanda. Pois bem, para trás fica a conversa com o secretário provincial de Luanda da UNITA, Adriano Sapinhala, sobre a atividade comemorativa dos 60 anos de fundação da UNITA. O ato provincial vai acontecer já no próximo sábado. O ato central decorreu na cidade de Luena, província de Mochico. Então estamos a colocar ponto final a este momento de conversa com a promessa de regressar